suas salinhas, acompanhar seus professores. Os papais podem deixar as crianças lá. Depois voltem aqui para nós estudarmos a palavra de Deus, tá certo? Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, nós vamos continuar a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos hoje no nosso terceiro sermão. Nós vamos hoje estudar os versículos 19 ao 26. Versículos 19 ao 26. Filipenses 1, 19 ao 26. Deixa eu só botar o meu tempo aqui para não me perder. Muitas pessoas vivem sem saber exatamente o porquê continuam vivendo. Se você pensar isso, talvez até muitos de vocês nunca se fizeram uma pergunta, ou se fizeram há algum tempo, talvez não frequentemente, do porquê vocês estão vivos, ou porquê vocês estão vivendo. Talvez você acorda já a sua rotina corrida e vai seguindo a vida, o fluxo da vida normal, como sempre acontece. Algumas estabilidade, carreira, reconhecimento, coisas que você pode elencar aí. Pessoas pensam na morte como um momento ruim e sempre olham para esse assunto como uma questão de medo. Se por um lado muitos não perguntam o porquê estão vivendo, por outro lado também muitos não perguntam ou não pensam que um dia, em um momento, essa vida irá se findar e tratam isso como uma questão apenas de medo ou um momento para se pensar no futuro. A realidade é que muitas pessoas vivem de maneira impensada. Assim como vivem sem pensar o porquê estão vivendo, também não se preparam ou não estão prontas para morrer ou para a eternidade vindoura, seja ela com Cristo ou não. Mas o apóstolo Paulo, nesse trecho, como nós já vimos, ele está preso, ameaçado de morte. Possivelmente ele sabia que havia uma possibilidade dele morrer. Nós vamos ver aqui que, por mais que ele saiba que nesse momento ele não iria morrer, mas era possível, né? Era possível de morte nesse momento. E mesmo assim, diante de toda aquela dificuldade, mesmo diante de toda aquela circunstância a qual ele vivia, o apóstolo Paulo ainda pensava que viver ou morrer para ele não era uma perda em si. Ele tinha um porquê viver, mas ele também estava preparado para morrer. Para ele, o morrer era lucro, e continuar vivendo também tinha algum sentido. Ele pensava sobre isso. O dilema de Paulo não era entre viver ou morrer. O dilema dele era: o que glorificará mais a Cristo nesse momento? Como é que Cristo vai ser mais glorificado? É se eu morrer ou se eu viver? Ele estava com medo de morrer, assim como ele estava pronto para continuar vivendo. Mas a questão de Paulo aqui o dilema na cabeça dele era: como é que Cristo vai ser mais glorificado? Essa era a questão que o apóstolo Paulo estava na mente aqui. Em Filipenses 1, 19 a 26, Paulo nos ensina que o cristão não vive para si mesmo, ele vive para Cristo. E justamente por isso, tanto a vida quanto a morte para o crente ganha significado. Pelo fato de ele saber aonde vai quando morrer e pelo fato de ele saber como viver, tanto um quanto o outro ganham sentido. Vamos ler então Filipenses 1, 19 ao 26. A palavra do nosso grande Deus diz assim: porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora,
Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou certo pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse exemplo do apóstolo Paulo. Nos ajude, Deus, enquanto a tua palavra é exposta aqui, que o Senhor possa despertar o coração dos meus irmãos para refletirem como estão vivendo a sua vida, para refletirem, Senhor Deus, os motivos pelo qual desejam viver, os medos pelo qual não querem morrer, e que ao término dessa mensagem o Senhor possa ter despertado corações aqui, ter trazido, Senhor Deus, temor àqueles que estão vivendo uma vida longe de Ti, uma vida sem sentido, e que o Senhor possa, no final, Senhor, dessa mensagem, fazer com que vidas aqui sejam despertadas para um viver que vale a pena. Uma vida que vale a pena ser vivida da perspectiva de Jesus. Eu te peço isso, Senhor Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, me ajude na transmissão com fidelidade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse trecho, meus irmãos, aqui, naquilo que nós podemos resumir o trecho, como esse trecho poderia ser resumido em uma frase, é assim: a vida cristã saudável é marcada por uma tensão santa. Desejar Cristo acima de tudo e servir aos outros enquanto Deus nos mantém aqui. Essa deveria ser uma tensão que todos nós, como salvos, deveríamos passar. Se você está vivendo uma vida, a sua vida está tranquila aqui nessa terra, ao ponto de você não ter essa tensão de desejar estar acima de tudo com Cristo e servir aos outros quando se mantém aqui, talvez você esteja vivendo uma vida cristã fora da perspectiva de Deus. E o meu desejo é que você seja despertado e que essa seja uma tensão real na sua vida. Você pode me perguntar assim, pastor, você está querendo que eu saia daqui tenso? É isso. Esse é o meu desejo. Nesse sentido, sim. De que você esteja nessa tensão de desejar estar com Cristo. Mas enquanto você está vivo aqui, seja o seu último dia hoje ou não, a sua vida faz sentido em viver para Cristo. O apóstolo Paulo, então, vai nos ensinar algumas coisas. E a primeira coisa que ele mostra em relação a tanto a vida quanto a morte é que essa vida aqui, ela tem um lucro imutável. Certamente que todos vocês aqui sabem o que é lucro, né? Se você for fazer uma equação contábil ou matemática aí, no fato de você investir uma coisa e você ganhar mais do que isso. Então, eu investi, digamos, R$ 10 em algo, desse, qualquer que seja. Comprei, fiz uma compra por R$ 10 e eu vendi isso por 20. Então, meu lucro foi R$ 10, né? Então, eu vou pensar nesse sentido. Então, nesse aspecto aqui, há um sentido, sim, da vida cristã esperar um lucro. E eu não estou, obviamente, pensando na questão financeira, né? Isso aí a gente pode falar em outro momento, como eu já expliquei aqui, que não é um problema para o crente, não deveria ser. Mas nesse aspecto aqui, o apóstolo Paulo está nos alertando de um lucro a respeito de algo que não pode ser tirado. Por isso que eu coloquei aí esse primeiro tópico, o lucro da esperança imutável. O lucro de uma esperança que não muda. No versículo 19, nós vemos que depois do apóstolo Paulo ter exposto ali a sua tensão, né, de estar preso, de desejar que aqueles irmãos crescessem, que o evangelho continuasse a se espalhar ali por aqueles irmãos em Filipos, ele então emenda aí, continua o seu argumento, e no versículo 19 ele tem uma certeza, né, ou ele demonstra uma certa confiança. Ele tem uma certa certeza de que pela súplica dos irmãos e pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na sua libertação. Duas coisas que é interessante que nós vemos aqui que Paulo coloca, que ele se assegurava. Primeiro, a oração dos irmãos.
Ele mostrava que o fato de aquela igreja estar orando por ele, pela sua libertação, aquilo era importante para ele. E ele também sabia que o Espírito Santo, ele coloca aqui como Espírito de Jesus Cristo, né? E certificando a divindade de Cristo, como o Espírito Santo aqui. Então o apóstolo Paulo disse que essas duas coisas serviam de segurança para ele. Era quando os irmãos estavam orando, ele sabia que existia uma igreja orando por ele, e o Espírito Santo ali fortalecendo ele. Não era na própria força do apóstolo, não era pelo seu conhecimento, não era simplesmente isso. Era pelo fato de que existia uma igreja orando, existia um Espírito que o fortalecia, né? Poderia parecer aqui que Paulo estava até com medo, né? Digamos assim, continue orando. É meio que como se ele tivesse com medo, mas a realidade é que ele tinha um objetivo muito maior. Por trás de tudo isso existia um objetivo muito maior que a gente vai ver nos versículos seguintes. O que o apóstolo Paulo desejava, meus irmãos, ao estar vivo, era que o evangelho fosse ou continuasse sendo propagado. A gente vê isso no versículo 20, quando ele diz que isso resultaria na libertação dele, e aí vem o versículo 20, onde ele diz: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, agora também Cristo seja engrandecido no meu corpo. No meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o que o apóstolo Paulo estava preocupado aqui, ao olhar nesse versículo 20, não era simplesmente o fato de ter medo de morrer. Paulo não está preocupado primariamente com o conforto, a reputação, a sobrevivência. O seu foco é que Cristo seja engrandecido, é que Cristo seja propagado, é que Cristo se torne cada vez mais conhecido. Engrandecido nesse contexto aqui é a ideia literalmente de tornar grande ou magnificar ou exaltar publicamente. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: olha, irmãos, quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a glória de Cristo. Vejam Cristo na minha vida. Paulo vê o seu corpo literalmente como um palco para mostrar a glória de Cristo. É como se ele fosse um holofote, né, que bate a uma luz, mas que reflete para outro. O que quer que seja que aconteça na vida do apóstolo aqui, ele está seguro de que Cristo vai ser engrandecido. Cristo vai ser glorificado. John MacArthur fala um negócio muito interessante, até coloquei essa citação aí no slide, que ele diz assim, ó: o propósito supremo da vida do cristão não é a preservação pessoal, mas é a exaltação de Cristo. Nós não deveríamos estar preocupados com a nossa preservação. Há quanto tempo eu vou estar vivo? Há quanto tempo eu ainda tenho nessa terra? Essa não deveria ser a nossa preocupação primária. Mas seja um dia, 2 ou 3, seja 10 anos ou 20, a nossa maior preocupação deveria ser que Cristo seja exaltado na nossa vida. Cristo seja glorificado em nossa vida. A pergunta do cristão não deve ser: como eu posso sofrer menos? Essa não deveria ser a pergunta. Nós não deveríamos estar preocupados em como é que eu vou sofrer menos nessa vida? Como é que eu faço para sofrer menos? Como é que eu faço para ter mais lucro, ter mais dinheiro? Não é essa a nossa preocupação. Mas a nossa preocupação, a nossa pergunta maior deveria ser: como Cristo será visto ou pode ser visto através da minha vida? Essa deve ser a nossa pergunta, meus irmãos. O sofrimento do apóstolo Paulo não estava sendo anulado aqui. Não é que ele não estava sofrendo. Obviamente que estar numa prisão, especialmente nos moldes antigos, certamente deveria ser algo terrível e doloroso. Ele não anulava aqui. A prisão não impedia, portanto, que o evangelho continuasse avançando. Essa era a preocupação dele. Eu estou preso, eu estou sofrendo, mas contudo, que a minha maior preocupação seja que o evangelho avance através da minha vida. O apóstolo Pedro, ao escrever para os irmãos a dispersão, ele dá um encorajamento para aqueles irmãos que estão sofrendo perseguição, sendo espalhados. E é interessante no capítulo 1, os versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro diz para aqueles irmãos: que nenhum de vocês sofram como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou com que se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso.
O apóstolo Pedro está dizendo: meus irmãos, se é para vocês trazerem vergonha nesse mundo, que vocês, de fato lutem para não sofrer. Mas se é para sofrer pela causa de Cristo e para a glória de Cristo, que vocês possam se alegrar e não se envergonhar nisso, né, glorificar de fato a Deus pelo que ele é e pelo que ele tem feito. Isso é impressionante, né, de ver o sofrimento por essa ótica, de ver se não é questão de não sofrer, mas é o porquê eu sofro, né. E nesse mundo de hoje, especialmente a qual o sofrimento tem sido um motivo de as pessoas, cada vez mais se afastarem dos outros. "Não, eu estou sofrendo, eu não quero conversa com ninguém", eu se decepciono até mesmo com Deus, né, isso é triste. A palavra de Deus não. O sofrimento, muitas vezes, ele é visto como uma possibilidade de a gente glorificar mais ao Senhor. Não é um fim em si mesmo. E aqui, mais uma vez, eu estou dizendo, mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não é que os servos de Deus lá no primeiro século, eles não sofriam, sofriam, mas eles sabiam por que sofriam. E eles sabiam sofrer. Uma coisa que talvez nós precisamos aprender. No versículo 21, então, o apóstolo Paulo nos mostra qual é o centro da sua confiança. O porquê, então, que ele estava tão confiante disso, de que ele não precisava ter medo de morrer. Versículo 21. Talvez um dos textos mais belos, os versículos mais belos das Escrituras, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa não é simplesmente uma frase poética ou bonita. É uma declaração de identidade do apóstolo Paulo. É uma declaração a qual ele se firma. Cristo faz parte da minha vida. Cristo melhora a minha vida. Poderia simplesmente dizer isso, mas não é isso que ele diz. O que ele diz é: a minha vida é Cristo. O meu viver é Cristo. O que significa totalmente a vida dele, o viver é Cristo. E aí, por isso que se ele vive de forma correta pensando em Cristo, a morte também tem um significado. É por isso que ele diz: o morrer é lucro. Morrer com Cristo é como se fosse um investimento. Olha a visão do apóstolo Paulo. Se muitas pessoas veem a morte como uma perda, algo temeroso, o apóstolo Paulo vê como lucro. O lucro aqui é a ideia literalmente de um termo comercial, de um ganho, ou uma vantagem, um benefício. Paulo usa essa linguagem de morrer não é perda, é ganho infinito. Aquilo pelo qual alguém vive revela aquilo pelo qual essa pessoa realmente morreria. Se você vive simplesmente por lucro, dinheiro, carreira, fama, você também morreria por isso. Mas se você vive por Cristo, para a glória de Cristo, você certamente morreria tranquilamente por causa de Cristo. Se viver é dinheiro, morrer é perda. Se viver é status, morrer é perda. Se viver é simplesmente acumular, 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 o viver é perda, o morrer é perda. Mas se viver é Cristo, morrer é lucro. Essa é a equação do apóstolo Paulo. Essa é a equação que muitas vezes a gente não pensa. E ele deixou isso muito claro lá em Gálatas 2:20, quando ele diz, né, que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O medo de morrer ou a forma de se viver pode mostrar quem de fato está governando o seu coração. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E aí por isso, qual é a consequência? Tudo que ele faz é voltado pensando em Cristo, né? E aqui talvez você pode estar pensando em, eu tenho que abandonar minha vida, minha carreira, tudo, e ser um missionário. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que aonde quer e o que quer que você faça, você pode viver para Cristo. O apóstolo Paulo está na prisão aqui, meus irmãos. E ele ainda está dizendo que para ele morrer é lucro. Nós precisamos viver nessa vida aqui. Eu me lembro que acho que era Charles Spurgeon que dizia uma frase, que fazia uma oração que ele dizia assim: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos, né? A ideia de que tudo que eu fizer e tudo que eu viver
que eu esteja olhando pela ótica da eternidade. É exatamente a forma como você vive aqui que dá sentido à eternidade. Eu entendo o que Deus fez por mim, eu entendo qual é a minha missão aqui. E a eternidade para mim, meus irmãos, é uma bênção, é um lucro, estar com Cristo é infinitamente melhor, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. João Calvino também comentando esse trecho, achei muito interessante essa citação que ele disse aqui. Se o fruir da presença de Deus é a suprema síntese da felicidade, ou seja, se eu estar na presença de Deus é o resumo do que é felicidade, pense em qualquer felicidade desse mundo. Qualquer uma. Pense aí na melhor felicidade que você já teve. A presença de Deus supera todas elas, é o que ele está dizendo. Porventura, então, não é lastimável carecer dela? É o que ele tá pensando aqui. Porventura, não é triste de nós não querermos estar na presença de Deus? Com efeito, até que nós tenhamos saído do mundo que peregrinamos, do mundo peregrinamos longe do Senhor. Nós estamos aqui como peregrinos, estamos passando aqui, mas estamos sempre com os olhos na eternidade. Nenhum homem está preparado para viver corretamente se não estiver preparado para morrer diariamente. Nenhum homem vai estar preparado para morrer de forma correta se ele não estiver preparado para morrer diariamente. O que nós estamos vendo aqui, o que o apóstolo Paulo está começando a nos mostrar nesse texto, meus irmãos, é que há um lucro para nós inestimável ao viver essa vida. Nós não precisamos ficar vivendo essa vida de uma forma maluca, atrás de ter, de correr, e muitas vezes viver uma vida sem sentido. Mas há um sentido em fazermos tudo o que fazemos, quando nós fazemos tudo o que fazemos pensando na eternidade. E aí é onde nós vemos o segundo tópico aqui, que o apóstolo Paulo vai mostrar que ele não apenas queria estar vivo. Não é simplesmente, não, eu não tenho medo de morrer, não. Mas também eu não quero simplesmente estar vivo. Tinha um motivo maior, um motivo para viver. E aqui é onde eu queria dar um pouco mais de ênfase, pensando em nós como igreja local. Se tem um motivo pelo qual nós devemos ser encorajados a viver, esse motivo é de servir a outros. É interessante como nós vemos, né? Legal, o apóstolo Paulo não tinha medo de morrer. Ele dizia, se tiver que morrer, eu morro. Morrer para mim é lucro, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Tá. Mas ele não apenas queria estar vivo por estar vivo. Não era simplesmente, eu quero estar vivo, quero continuar. Ele tinha um motivo maior pelo qual se viver. No versículo 22, então, Paulo não apenas, ele mostra que não apenas queria continuar vivo, mas ele queria continuar vivo para que outros fossem beneficiados pela sua vida. Mesmo desejoso de estar com Cristo, Paulo fica até confuso pelo fato de que os irmãos ainda precisam dele. Olha esse versículo aí, versículo 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, olha a dúvida dele. Aqui é o dilema, aquele dilema que eu falei. Assim, não sei o que devo escolher. Ele está simplesmente mostrando aqui, eu queria ser uma bênção na vida dos outros, eu queria ser frutífero na vida dos outros, eu queria de alguma forma ainda abençoar a vida de vocês. Não que o apóstolo Paulo fosse substituível aqui, não é isso. Ele não está pensando nele especificamente, ele está pensando nos outros. Interessante isso, né? Ele não aponta para dizer assim, meus irmãos, é porque vocês sabem que se eu morrer, outras pessoas não vão poder ensinar vocês aí. Não é isso que ele está pensando. Ele está olhando pela ótica de que os dons que Deus deu a ele seriam os mais úteis para aquela igreja se ele tivesse vivo, obviamente. Pensando na sua vida, né, os dons que Deus lhe deu. Quantos de nós temos pensado nesse desejo de, rapaz, eu queria estar um pouquinho ainda mais de vida, queria ter ainda mais vida, para que minha família, a minha igreja, os perdidos, os vizinhos, pudessem desfrutar da minha vida, dos dons que Deus me deu. Não é você, não é pensando em você ser substituível, mas é pensando no outro. Como é que os outros podem ser beneficiados
pela sua vida. É o que o apóstolo Paulo está pensando aqui. Ele tinha uma razão maior de viver. Não era simplesmente o medo de morrer, ou não era simplesmente que ele queria continuar vivo. Ele queria continuar vivo porque outros poderiam ser beneficiados com a presença dele. No versículo 23, é interessante como o apóstolo Paulo coloca um peso aqui nesse versículo. Versículo 23, ele diz assim: eu estou cercado de dois lados. A dúvida dele aqui, aquele dilema que a gente está tratando. Eu estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa ideia de partir é literalmente, sabe, quando tem um navio que está sendo segurado ali por uma corda, uma corrente gigantesca, quando, não sei se você já teve a oportunidade de ver um vídeo que quando solta é um impacto gigantesco, né? O navio se soltando, ali é literalmente o navio indo, caminhando para o meio do mar, né? É literalmente o que o apóstolo Paulo está dizendo. A ideia dessa palavra que é cortar os laços, é sair de onde se está. É cortar as amarras, né, pensando nas correntes dele, é o que ele estava dizendo ali. Meu irmão, eu tenho o desejo gigantesco de partir, ou seja, de sair de fato, desse sofrimento, dessa vida, desse corpo carnal e estar com Cristo, que é a minha casa, que é infinitamente melhor. Era um desejo gigantesco. Imagina a luta do apóstolo Paulo, de saber, de ter nos olhos que, rapaz, se eu morrer agora, eu vou encontrar Cristo. Olha essa dúvida gigantesca, porque nós, talvez, muitos de nós aqui, nunca passamos por uma situação dessa. E talvez nunca iremos passar. De ter ali, você está prestes a morrer porque está propagando o evangelho. Talvez muitos de nós não iremos passar, mas é isso que ele estava aqui. E aí você pensa, né? Tá, se eu morrer, eu estou morrendo pela causa a qual eu estou propagando. Eu vou estar eternamente com o meu Salvador. Tem coisa melhor do que isso? No entanto, quando chega mais na frente, onde ele vai dizer, né, no versículo 24: mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. A morte, meus irmãos, para o cristão não é a destruição, é uma partida para casa. Como John MacArthur dizia, né, a única coisa que a morte pode fazer para o crente é devolver ele para Cristo. Como se a morte fosse uma serva de Deus, né? Ela vai pegar, vai lá te devolver para o Senhor. Tem coisa melhor do que isso? Melhor segurança do que essa? Não tem. Você está seguro de que se hoje for o seu último dia aqui, você vai encontrar com Cristo. Não existe coisa melhor do que isso. Por isso que ele fala que isso é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. Pensa em qualquer lucro que você tenha, qualquer coisa, qualquer desejo que você tenha nesse mundo. O que é que tem melhor de que encontrar Cristo? Nada. E o apóstolo Paulo está nessa tensão aqui. Paulo não romantiza essa terra. Ele não romantiza que aqui é fácil de se viver, porque não é. E todos nós sabemos disso, né? Infelizmente. O pecado degradou todas as coisas. O pecado degradou a humanidade. E ele não romantiza isso. É difícil. Por isso que ele ama a Cristo acima de qualquer coisa, ele quer estar com Cristo. Talvez você pode estar lutando aí na sua mente e dizer: pastor, eu não tenho esse desejo ardente. Eu não estou frequentemente pensando na minha vida da perspectiva da eternidade. Isso aqui, meus irmãos, talvez seja uma dificuldade nossa realmente, né? Como eu estou falando, especialmente nós aqui do lado do Ocidente, de termos uma vida tão corrida e não termos tempo, muitas vezes, para pensar nas coisas eternas. E aí, aqueles nossos irmãos em Cristo, né? Não sei se você tem acompanhado lá na Nigéria, quantos irmãos têm morrido, é praticamente até como se uma cidade inteira de Eusébio tivesse sido dizimada em menos de um ano. Pensa nisso. Talvez pela iminência da morte, aqueles irmãos estejam diariamente pensando na eternidade. Hoje nós podemos acordar e à noite nós podemos já estar com Cristo. Ou daqui a pouco. Essa é a iminência deles. E aí nós, por muitas vezes, estarmos com a nossa vida aqui tão corrida, a gente não pensa nisso. Por isso que, quando eu estava lendo as Institutas, e nesse tópico específico, João Calvino ele diz algo interessante. Que ele diz assim: é sinal de habilidade singular quando aprendemos a passar por esta vida
como quem suspira pela vida celestial. O que ele está dizendo aqui? Meus irmãos, é uma luta. Quando você chegar eh, nessa nesse nesse momento de viver a sua vida e frequentemente você está pensando na eternidade, você tem que glorificar ao Senhor por isso. Se pelo menos uma vez a cada turno na sua manhã, tarde e noite, você está pensando: "Senhor, quão seria bom se eu tivesse com o Senhor. Como seria maravilhoso se eu já estivesse na eternidade". Você precisa glorificar o Senhor por isso. Ao mesmo tempo, deve ser um sinal de alerta se você tem vivido a sua vida frequentemente e isso não tem passado nem pela sua mente. Rapaz, será que hoje é o meu último dia? Será que eu vou encontrar com o meu Salvador hoje? Será que hoje, de fato, é o grande dia a qual eu vou encontrar com aquele que morreu e pagou o preço por mim? Nós devemos louvar ao Senhor se isso tem sido uma realidade da nossa vida. Essa habilidade de pensar na eternidade. Mas também devemos lamentar se isso não tem sido uma realidade frequente na nossa vida, de pensar na eternidade com mais frequência. O céu não é apenas a ausência de dor. O céu, a melhor coisa no céu é porque Cristo está lá. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: morrer, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Se eu estou vivendo para Cristo, mas morrer é lucro, eu vou estar na presença de Cristo. Tem coisa melhor do que isso? Estar na presença do Salvador, imagina. Sei quantas vezes você já pensou, sei que se o seu coração se alegra, o que você vai falar, o que você quer ver quando chegar diante de Cristo, né? Não sei. Os nossos olhos deveriam, nosso coração deveria se alegrar, né? Por esse fato de que nós podemos logo mais conhecer pessoalmente nosso Salvador. Eu li um livro, acho que talvez há uns 10 anos atrás, mas nunca esse livro saiu da minha cabeça, e é um dos meus livros favoritos até hoje. Você pode depois procurar esse livro, o nome do livro é Deus é o Evangelho, do John Piper. E uma das coisas que mais me marcou naquele livro é porque eu não pensava na questão do porquê eu queria ir para o céu. E talvez você também não pense isso. Por que você quer ir para o céu? Ah, porque eu quero sair desse sofrimento, pastor. Porque o céu, né? O céu tem ruas de ouro. Porque lá no céu eu não vou mais sofrer. Mas essa não deveria ser. E o John Piper, ele nos coloca diante dessa realidade que nós não devemos querer ir para o céu por ausência de sofrimento. Não queremos ir para o céu porque lá é bom, porque lá é frio, não tem mais calor do Ceará. Não é isso. Nós queremos ir para o céu porque Cristo está lá. E Ele é o nosso maior anseio. John Piper ele diz assim: o Evangelho não é boas novas porque nos leva ao céu. Isso parece ser chocante, né? Mas ele é boas novas porque ele nos leva a Cristo. E Cristo é a coisa mais importante que nós temos, tanto aqui como na eternidade. Aonde quer que seja que nós queremos viver, nesse tempo aqui, seja aqui no Ceará, em outro estado, em outro país, eu quero viver para Cristo, mas o meu maior anseio é o dia a qual eu estarei presencialmente com o meu Salvador. As boas novas, elas são boas novas porque ela nos leva a Cristo. Isso é o mais importante que nós temos. Portanto, meus irmãos, nós temos um motivo maior do que viver nesse mundo. Não é simplesmente porque você quer estar vivo ou porque você tem medo de morrer. É porque, por meio da sua vida, você pode desfrutar mais de Cristo, mas principalmente, você pode usar a sua vida em benefício de outros. Você pode usar a sua vida para que outros sejam beneficiados, para que o fato de você servir a outros, Cristo seja glorificado. Se você está pensando a sua vida simplesmente no seu próprio umbigo, só em você mesmo, você está vivendo uma vida medíocre. Uma vida que, no final das contas, vai ser uma vida de tristeza, uma vida de frustração. Eu chegar no final, você vai pensar assim: quantas pessoas foram beneficiadas por meio da presença da minha vida nessa terra? Tudo que fazemos em prol dos outros não é um fim em si mesmo. A gente precisa lembrar disso também. Nós temos um motivo maior do que viver, que é viver em prol dos outros. Isso é cristianismo. É isso aqui. Essa loucura aí que o pessoal ensina
a uma desgraça que entrou nas igrejas chamada teologia da prosperidade, de que Deus quer te dar mais e que você vai ficar mais rico, isso, aquilo, outro. Isso é uma teologia diabólica. Não que o crente não possa ter riquezas, isso não é problema. O problema é quando se vive para isso. Nós temos um motivo para que maior para que viver. Seja até mesmo se você for um crente rico. Suas riquezas estão servindo para quê? Em benefício de quem? Como é que Cristo está sendo glorificado por meio disso? Essa é a questão. Você tem um motivo maior do que viver. Mas isso tem um objetivo ainda maior. E aí nós vamos ver nos versículos finais aqui, onde o apóstolo Paulo fala no versículo 25. E ele diz: convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. O apóstolo Paulo aqui nos mostra que ele sabia de alguma forma que ele continuaria vivo. Deus certamente deve ter, por meio do Espírito ali, convencido ele de que ele ficaria vivo. Ele diz: eu estou convencido, eu estou certo de que eu ficarei, mas não ficarei mais uma vez e permanecerei com vocês, não simplesmente porque vai continuar vivo, mas para que vocês progridam na fé e tenham alegria na fé. Aqui está uma demonstração de maturidade cristã. O desejo de estar com Cristo é uma demonstração clara na vida do apóstolo Paulo, mas enquanto está vivo, ele ama a igreja. Ele ama o povo. Ele quer viver para o povo. Paulo quer continuar vivo para fortalecer os irmãos, para amadurecer aqueles irmãos e para alegrar espiritualmente aqueles irmãos. Ele quer continuar vivo e ele continua mostrando ainda, apontando para os outros. Deus nos mantém vivos para um propósito. A vida cristã nunca é individualista. Permanecer aqui significa servir, discipular, encorajar, investir em pessoas. Não, tu pode passar, eu estou no ponto 3 aí, tá? Esse aqui é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Permanecer aqui vivo, meus irmãos, significa que você vai gastar a sua vida em servir aos outros, em discipular os outros e ser discipulado, encorajar aos outros, investir tempo e recursos, dons em pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguém que por causa da sua vida está mais perto de Cristo? Existe alguém que pelo fato de você estar vivo, essa pessoa está mais próxima de Cristo? É aqui que o apóstolo Paulo está preocupado. Eu quero estar vivo para que vocês progridam na fé, para que a alegria de vocês seja completa, para que vocês continuem crescendo. No versículo 26, aqui está o motivo maior do porquê de tudo isso. Por que o apóstolo Paulo queria continuar vivo? Por que ele não tinha medo de morrer? Por que ele queria servir aos outros? Por que ele queria que aqueles irmãos continuassem sendo, crescendo e se alegrando na fé? Por que tudo isso? Versículo 26, onde ele fecha esse trecho aqui de forma magistral. Ele vai dizer: desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo, por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu quero estar vivo, eu quero continuar com vocês, eu quero servir a vocês. Mas é que pela minha presença no meio de vocês, Cristo seja glorificado. Cristo seja exaltado. Cristo seja aquele pelo qual vocês vão olhar e vão glorificar. Aqui está o motivo maior do porquê fazemos tudo o que fazemos. É que Cristo seja glorificado. Nós não queremos morrer por medo de morrer. Mas nós não devemos viver e fazer algo para nós aparecermos. No final das contas, Cristo deve ser conhecido. Talvez você, meu irmão e minha irmã, não tenha a mesma fama do apóstolo Paulo. Talvez você vai fazer muitas coisas e ninguém nem vai saber que você está fazendo. Talvez você vai estar discipulando alguém, evangelizando alguém. Talvez você vai estar investindo na vida de alguém e ninguém nem sabe disso.
Mas o intuito é que, por meio da sua vida, por meio do que você está fazendo na vida de alguém ou por alguém, Cristo vai ser glorificado. A pessoa olhar para você e dizer assim: olha, o irmão ou a irmã fulano investiu na minha vida. Eu amo mais a Cristo por causa dele. Cristo tem se tornado mais visível na minha vida por causa dela. Eu estou mais desejoso ou desejosa de estudar a palavra de Deus por causa desse irmão ou dessa irmã. Eu queria entregar a minha vida para servir a Cristo por causa dessa pessoa. É o motivo de tudo isso. É interessante que o apóstolo João, né, lá em João 3, depois de toda aquela de Jesus ter chegado, o batismo de Jesus, de ele mostrar de que o Cordeiro de Deus veio nesse mundo, todo mundo podia olhar para João e dizer assim: olha só, João, o profeta, e a palavra de Deus certifica que João era o último profeta. Mas João ele diz, em João 3,30, ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. João morreu de uma forma drástica, né? João morreu ali, entrega a sua vida de uma forma, uma tragédia. Imagina ter sua cabeça decepada, né? Entregue numa bandeja. Mas ele diz: convém que ele cresça, que eu diminua. Não é a circunstância específica aqui. Não é a forma, talvez, que você vai viver nessa vida de sem sofrimento ou uma vida abastada. Não, seja ela por meio do sofrimento, seja por meio da abundância, que você possa investir em outros e que com tudo isso Cristo seja exaltado. E nós precisamos lembrar disso, que tudo que somos e fazemos é por Ele e para Ele. João 15, 5, Jesus falando aqui aos seus discípulos, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se nós não podemos fazer nada sem Cristo, por que cargas d'água nós queremos trazer a glória para nós mesmos? Tem que ser para Ele, tem que ser tudo por Ele e para a glória dEle. É por isso que o apóstolo Paulo termina aquela sessão teológica de Romanos. Ele pega Romanos 1 ao 11, falando ali da questão da perdição do homem, da soberania de Deus, da restauração de Israel, de tudo que Deus faz. Quando chega no capítulo 11, no final, ele entoa aquele belo hino. E ele vai dizer: ó quão inescrutáveis são os juízos de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória a ele para sempre. Amém. O apóstolo Paulo dizendo: meus irmãos, quem é que pode sondar o juízo de Deus? Quem é que pode dar alguma coisa para ele? É tudo dele. É tudo por meio dele. É tudo para ele. Glória a ele para sempre. Amém. Esse é o nosso maior objetivo, meus irmãos. O que quer que seja que você faça nessa vida, viva pela ótica e para a glória de Cristo, para que ele seja conhecido por meio da sua vida. Nós vivemos em benefício dos outros, para que Cristo seja glorificado e conhecido. É essa a equação cristã. Essa é a equação cristã. Se você está vivendo qualquer outro tipo de cristianismo, esse cristianismo não é bíblico. A gente pensa que, o que é que nós geralmente pensamos? Nós queremos pensar em nós mesmos. Peraí, pastor, eu estou crescendo aqui, eu estou trabalhando para cada vez mais ganhar mais dinheiro e crescer. Eu estou simplesmente aqui vivendo a minha vida e é isso mesmo. Se você está vivendo a sua vida dessa forma, meus irmãos, simplesmente olhando para você, vivendo sua vida loucamente nesse mundo, sem pensar na eternidade, eu preciso lhe dizer uma coisa, que você está vivendo a vida que futuramente você vai se frustrar. Você vai se frustrar porque você vai olhar para trás e os frutos que você tem, você pode ter uma conta abundante, abastarda, e você pode olhar os frutos que você produziu para a eternidade. Quais são eles? Quantas pessoas estão sendo beneficiadas pela sua vida? Você pode fazer uma coisa sem deixar a outra de lado. Trabalhe para a glória de Deus. Seja uma mãe de família para a glória de Deus. Em qualquer área que Deus colocou você para trabalhar, trabalhe para a glória de Deus e que Cristo seja visto na sua vida. Se o seu objetivo maior é qualquer outro que não esse, você está com o objetivo errado. Qualquer outra coisa que venha, se você vai ganhar pouco nessa vida ou se você vai ganhar muito, isso aí é um benefício que Deus te dá. Contanto que aonde quer que Deus te coloque, meu irmão, seja você como o zelador dessa igreja que ninguém vê, seja você como o presidente da república,
Uma única coisa Deus requer de você, é que Ele seja conhecido e glorificado na sua vida. É só isso. É só isso. Que você viva em benefício dos outros. A nossa atenção deve ser de fato essa mesmo, que nós estamos vivendo aqui. É querer estar com Cristo. Se você não tem pensado nisso, eu queria muito que você saísse pensando aqui. Quantas vezes você tem refletido na sua vida de querer estar com Cristo? Nós não podemos, meus irmãos, deixar isso passar despercebido na nossa mente diariamente. Não podemos deixar de pensar isso. Essa vida aqui só faz sentido se nós estivermos ansiando pela eternidade. Paulo nos ensina que o cristão não precisa temer nem a vida e nem a morte. Nós não precisamos temer aqui. Pensar assim, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser a minha vida? E o sofrimento, essas coisas, a gente não precisa temer. Ele nos ensina isso. Se vivermos, vivemos para Cristo. Se morrermos, estaremos com Cristo. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Então, o verdadeiro dilema do cristão não é perder. Não é o que eu vou perder. Porque em Cristo, você jamais perde. O desafio é, enquanto Deus nos mantém aqui, viver de maneira útil para o avanço do Evangelho e para a alegria espiritual dos outros. Esse é o nosso desafio. Enquanto você faz o que você faz, enquanto você caminha nessa vida, seu desafio maior é esse, de querer estar com Cristo, mas de, no tempo que você vive aqui, viver de modo útil para o avanço do Evangelho e para a alegria dos outros. Eu queria encorajar vocês, meus irmãos, nessa manhã, de que vocês saiam daqui, não deixe que essas palavras se percam, não deixe que essas palavras simplesmente saiam daqui voando e entrem no ouvido e saiam no outro. Essa talvez seja um dos textos mais incríveis da palavra de Deus. Esse aqui é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Estou tendo o privilégio de pregar aqui hoje. Porque abrir mão da nossa vida em benefício dos outros e com isso tornar Cristo conhecido, não tem coisa melhor. Eu não estou mais uma vez repetindo, dizendo que todos vocês têm que ser como Paulo, abrir a mão de ser um missionário em tempo integral. Não é isso. Mas é onde Deus colocou vocês. O que quer que vocês façam nessa vida, que vocês pensem como vocês estão beneficiando outros. Olhando a igreja local de vocês, quem está sendo beneficiado pela sua vida? Quem está sendo alvo dos seus dons? Quem está sendo alvo das suas forças? Quer você tenha muito tempo, quer pouco tempo de vida nesse mundo. Você tem o desafio de viver ansiando pela eternidade e vivendo para os outros. Eu queria então te encorajar de 3 formas. Primeira delas é: mantenha a sua confiança firme em Cristo. Não tem coisa melhor do que você fazer isso. A sua confiança não pode estar, hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei mais, ontem eu orei menos e eu não estou bem espiritualmente, se Jesus morrer hoje, ou se eu morrer hoje, eu não vou encontrar Jesus, eu perder minha salvação. Não é isso. A palavra de Deus não sustenta isso. A sua confiança está no que Cristo fez, na obra dele. Se você colocou a sua vida nas mãos de Cristo, nada pode te arrebatar das mãos dele. É o que Jesus diz, João 10:28. As minhas ovelhas, que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Então mantenha a sua confiança firme em Cristo. Quer você esteja fazendo muito, quer você esteja fazendo nada. Se você colocou a sua confiança em Cristo, mantenha-se firme nela. Por outro lado, eu quero te encorajar. Você está vivendo a sua vida aqui? Segunda coisa é não desperdice a sua vida. John Piper, inclusive, tem um livro, né? Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida enquanto você está vivendo ela aqui. Como é que eu desperdiço a minha vida? É quando eu simplesmente vivo para minhas coisas, para mim. Eu não vivo em benefício dos outros e para a glória de Deus. Eu não aproveito tempo diário na palavra do Senhor. Quer seja pouco, quer seja muito, mas eu não tenho me deliciado na palavra de Deus. Eu não tenho crescido, eu não tenho aprendido nada, eu não tenho deixado ninguém me ajudar. A minha vida está sendo desperdiçada. Estou simplesmente vivendo para mim.
na minha correria, no meu ciclo, no meu umbigo, só para mim. Não desperdice a sua vida. Não jogue sua vida fora, vivendo uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida que não vale a pena. Você está desperdiçando a sua vida. Inclusive, se você está aqui e você não é salvo, você está desperdiçando a sua vida. Eu me lembro de um testemunho que o John Piper conta, não, não me lembro qual livro dele que eu li. Você pode estar pensando, rapaz, o pastor leu todos os livros do John Piper, é porque ele é meu pregador favorito, viu? Então, eu amo realmente aquele senhorzinho. E ele conta um testemunho que o pai dele era pastor, exatamente nesse livro, Não Desperdice a Sua Vida, lembrei agora. Na introdução ele diz que um homem que diariamente voa as folhas. Um homem que diariamente, escura aqui não, por favor. Domingo após domingo assistia culto na sua igreja. A família crente, ele estava lá assistindo os cultos. E chegou um dia, um domingo, que o pai de John Piper estava pregando. E aquele homem saiu lá na frente, foi lá e se ajoelhou diante do altar e entregou a sua vida para Cristo. E ele começou a gritar: Eu desperdicei, eu desperdicei, eu desperdicei, né? E aí o pai do John Piper chegou do lado, trouxe ele no banco e ele perguntou: O que você está falando? Ele: Eu desperdicei a minha vida. Eu sou um homem mais velho hoje. Eu podia ter aproveitado toda a minha vida para servir a Cristo, mas eu desperdicei a minha vida. Eu desperdicei o meu tempo. Eu desperdicei o meu vigor. Eu desperdicei. Se você, meus irmãos que estão aqui, seja uma criança, um adulto, não desperdice a sua vida. Você está jogando a sua vida no lixo, não vivendo para Cristo. Se volte para Cristo urgentemente, viva para Ele, é a melhor coisa que você pode fazer nesse mundo. E um outro encorajamento que eu quero dar para você. Talvez uma das formas mais práticas de você viver uma vida altruísta é: invista na vida de alguém. Se você é um salvo no Senhor Jesus, você pode até pensar: pastor, mas eu não sei ensinar, eu não sei dar um estudo bíblico, né, coisa desse sentido. Mas você pode investir na vida de alguma pessoa, ensinando algo que Deus tem lhe ensinado, compartilhando o seu testemunho, trazendo para perto, encorajando, caminhando junto. Nos momentos de dificuldade, tristeza, você está junto com essa pessoa. Invista na vida de alguém. Não tem coisa melhor para nós como cristãos, pelo menos para mim, eu não sei para você, de se deleitar em saber que eu pude ser uma bênção na vida de alguém. De alguém foi beneficiado por meio da minha vida. E mais uma vez, não é para eu aparecer. É porque, gente, você pode se sentir útil, né? De abençoar a vida de alguém. Invista na vida de alguém. Então são essas 3 coisas que eu queria encorajar vocês, meus irmãos. Por favor, saiam daqui hoje. Não deixem a sua mente em paz. Eu quero realmente que vocês saiam daqui hoje perturbados com isso aqui. E que segunda, terça, quarta e todos os dias da semana eu vou estar orando por cada um de vocês, para que Deus não deixe vocês em paz nesse aspecto. De você manter sua confiança firme em Cristo, de você não desperdiçar sua vida e de você investir na vida de alguém. Isso aqui é uma vida cristã que vale a pena. As crianças aí também, eu queria dar um encorajamento para vocês. Eu sei que criança tem uma tendência de ser egoísta, né? Nós também somos, mas nas crianças é palpável de ver isso. Mas eu queria que vocês, crianças, pensassem assim, de você pense nos outros antes de você. Como é que você pode ajudar os seus pais, seu coleguinha, seu amiguinho na escola? Como é que você pode ajudar o seu amigo na escola, o vizinho, aonde quer que você esteja? Como é que você pode pensar mais nos outros do que em você? Essa é a vontade de Deus, tá certo? Quando não quiser dividir o brinquedo, quando não quiser dar uma coisa para o coleguinha, a vontade de Deus é que vocês pensem mais nos outros do que em vocês. Vamos orar que o meu tempo já passou. Senhor Deus, quero te dar graças, Pai, por esse trecho tão desafiador. Assim como eu te pedi no começo, Senhor Deus, eu peço mais uma vez no final, que o Senhor possa nos deixar sair daqui, Deus, perturbados por esse texto, de que não venhamos viver uma vida egoísta nesse mundo, de que não venhamos viver uma vida gasta só para nós mesmos, pensando nos nossos próprios benefícios, mas que saiamos daqui, Senhor Deus, pensando em como nós podemos ser uma bênção na vida dos outros,
Como é que nós podemos investir, gastar a nossa vida em benefício de outros? Eu peço também, se tem alguém aqui, seja criança ou adulto, que ainda não te conhece, que essa pessoa não continue desperdiçando a sua vida, Senhor Deus, e se levante, tome uma atitude de entregar a sua vida para Cristo e deixar que o Senhor transforme suas vidas. Não tem coisa melhor, Deus, nas nossas vidas do que viver para Ti. Que o Senhor nos ajude como igreja, que o Senhor nos ajude a estarmos firmes no Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Deus. Amém. Quero encorajar vocês, seja uma criança aí, os que estão com as crianças, ou adulto. Se você quer sair daqui hoje, você quer entregar a sua vida para Cristo, que hoje você faça isso. Tome um passo de fé, tá? Desde dos pequenos aos adultos. Que o Senhor possa, você não possa desperdiçar a sua vida. A melhor forma de você viver essa vida é viver para Cristo. E a melhor forma de você desperdiçar essa vida é viver sem Cristo. Deus abençoe.